O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a primeira leitura, tirada do livro de Juízes. Juízes foi um período na história do povo de Israel, um período posterior a Moisés, no qual o povo era governado por juízes, não por reis. O povo não tinha reis ainda. Estava no processo de desenvolvimento da sua nacionalidade. Então não tinha rei, eram juízes, homens de Deus, homens de sabedoria, que governavam o povo. E hoje nós podemos contemplar essa história desse homem chamado Gedeão. Gedeão, bom, esse povo estava ali sendo assaltado constantemente pelos madianitas. Viviam ali em Canaã em conflito com os povos daquela região, especialmente os madianitas sempre assaltavam, invadiam, causavam prejuízos. E aí Deus levanta nesse período esse homem chamado Gedeão, que diz a palavra que nós acabamos de ouvir, que Gedeão estava escondendo as colheitas. Nesse momento que ele estava escondendo, o anjo do Senhor aparece, senta do lado dele e diz: o Senhor está contigo, valente Gedeão. Só que chega a ser contraditório, porque Gedeão, ele não estava amolando a espada para defender Israel. Gedeão não estava amolando o machado, não estava treinando, afiando a sua lança, ele estava escondendo as suas plantações. Mas o anjo chama ele de valente guerreiro. Essa é a primeira lição da palavra de hoje. O Senhor, Ele não nos chama daquilo que nós somos, Ele nos chama daquilo que nós podemos nos tornar pela força dEle. Ele chama Gedeão justamente pelo significado do seu nome. Gedeão significa valente guerreiro. Deus, Ele vê muito além das nossas fraquezas. Ele vê o que nós podemos nos tornar se nós confiarmos no poder dEle. Então, este valente guerreiro, olha que contradição, este valente guerreiro responde assim: meu Senhor, por favor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso?
Onde está aquelas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito? Essa história de Gedeão, ela é a imagem da paciência de Deus ante a mediocridade da nossa fé, que diz que crê, diz que acredita, mas está sempre duvidando, sempre questionando, sempre voltando atrás. Esse homem que é chamado de valente guerreiro agora está dizendo: Senhor, por que nos aconteceu isso? Se o Senhor está conosco, por que os problemas, as cruzes, as perseguições, as doenças, por quê? Mas a paciência de Deus supera a nossa covardia, supera a nossa fraqueza. Ele espera o nosso tempo. Então o Senhor voltou-se para ele e disse, ao invés de justificar, porque Deus não se justifica e não precisa se justificar, Deus, ele age. E ele diz: vai, e com essa força, que força que Gedeão tinha? Ele estava tremendo de medo. Mas vai, com essa força que você quase não tem, com essa força, vai e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Sou eu que te envio. É pela minha força, é pelo meu poder. E aí mais uma vez Gedeão questiona: por favor, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Aí a gente lembra de Jeremias: ah, Senhor, eu sou apenas uma criança. Ah, Senhor, eu não sei falar. E aí você pode olhar todos os outros homens de Deus: Davi, que era o último dos irmãos, era o mais fraco; Moisés, que era tímido, era medroso, era um fracassado, nós poderíamos dizer, na sua vida; Jonas, que fugiu da vontade do Senhor. E aí ele diz: eu sou o último, eu sou mais fraco, minha família é a mais humilde de Manassés, e na casa do meu pai eu sou o último. Ele era o mais novo dos irmãos. E o Senhor lhe respondeu: eu estarei contigo. Diga você também: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E tu derrotarás os madianitas. Como se fosse um só homem. Aí, como se não bastasse, aí Gedeão pede a ele um sinal. Quantas vezes você já se viu pedindo sinais para Deus? Senhor, me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal. Está vendo como nós somos medíocres na nossa fé? Mas tudo bem. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim poderás mover montanhas. Essa é a promessa de Deus para nós. Portanto, nós vemos na história, na primeira leitura, na história de Gedeão, que o Senhor, ele age, ele está presente, ele intervém na vida daqueles que se reconhecem dependentes dele e não confiantes nas suas próprias forças. O que vai de encontro ao que nós ouvimos do Evangelho: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por que o rico dificilmente entrará no reino dos céus? Não é impossível, Jesus está dizendo, o rico entrar no reino dos céus. Tiveram inclusive na história da igreja muitos reis que foram canonizados, que foram santos. Mas existe um problema crônico na vida do rico, que é justamente a dificuldade de ser dependente de Deus. Ele depende das suas forças, do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua técnica, do seu dinheiro, das suas capacidades. Ele não depende de Deus. E aí os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Para os homens, isso é impossível. É impossível para Gedeão salvar aquele povo dos madianitas. É impossível para nós salvarmos-nos pelas nossas capacidades, mas para Deus nada é impossível. Os bens que nós trazemos podem ser meios de santificação ou podem ser meios de condenação. E o que define a santidade ou a maldade
é aonde repousa o nosso coração. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se a sua confiança, se a sua esperança repousa somente em Deus, aí sim. E os seus bens? Pense nos reis magos, reis que ofertaram a sua riqueza para o menino Jesus. Cada um levou para Jesus aquilo que tinha de melhor. Eu não sei. Não é que o rico será salvo, o rico não será salvo, o pobre não será salvo. O rico não será salvo, o pobre será salvo. Mas é salvo aquele que confia no Senhor e tem Ele como sua maior e única riqueza. Cuidado para não cair na presunção de que pode salvar-se sem esforço, mas também não esqueça que só pela graça de Deus nós podemos ser salvos, só por Ele. Como diz Frei Gilson, mais que a vida, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, nós precisamos dEle. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.